No coração de uma aldeia remota na antiga China, onde os ventos carregavam as histórias dos ancestrais e a poeira dos campos áridos, Li Mei seguia sua rotina com determinação. Sua padaria, um pequeno refúgio de calor e sustento, ficava no centro da aldeia, ao lado de arrozais castigados pela seca e dos olhares de camponeses que passavam silenciosos, cada um carregando o peso de uma vida árdua. Desde a infância, Li Mei aprendera a cuidar da padaria ao lado da mãe, uma mulher de mãos calejadas que ensinara à filha que cada pão tinha sua essência moldada pela dedicação. Ao longo dos anos, Li Mei herdara não só o estabelecimento, mas também os segredos de fazer pão, misturando a farinha com gotas de esforço e um desejo de manter a tradição viva. Nos últimos meses, entretanto, uma sombra de dificuldades pairava sobre a vila. A seca implacável havia secado os arrozais, as colheitas minguavam e os preços dos grãos subiam a cada semana, fazendo com que o sustento fosse uma luta diária. Os camponeses, empobrecidos e desanimados, mal tinham o que comer, e poucos conseguiam gastar com um pedaço de pão. Li Mei via seus pães, feitos com amor e esmero, acumularem-se nas prateleiras de madeira desgastada, testemunhas silenciosas de sua persistência e angústia. Em meio a esse cenário, numa manhã em que o céu ainda estava tingido de um cinza pesado e sem brilho, Li Mei acordou antes do sol. Com um suspiro profundo, ela abriu as portas da padaria, deixando o cheiro de pão fresco se espalhar na rua vazia. Era um aroma que para ela significava esperança, mas que começava a trazer um toque de amargura pela incerteza de quem o apreciaria. Enquanto terminava de reorganizar os pães que, talvez, ninguém viesse a comprar, Li Mei notou um movimento hesitante na entrada. Quando levantou os olhos, avistou um homem idoso, de aparência humilde e olhar pesado. Ele se mantinha à distância, quase como se temesse cruzar a linha entre sua necessidade e a dignidade que ainda lhe restava. As roupas dele, gastas e sujas, eram um retrato da luta silenciosa que a seca trouxera a cada família ali. Sem hesitar, Li Mei se aproximou e, com um sorriso que escondia sua própria preocupação, convidou o homem para entrar. Ele respondeu, a voz entrecortada pela vergonha, que não tinha um único centavo para oferecer em troca de alimento. Li Mei, sentindo o coração apertar, garantiu que isso não importava, que ele poderia entrar e aquecer-se com um pouco de pão fresco e um chá quente, que prepararia especialmente para ele. O homem hesitou, seus olhos carregados de gratidão e surpresa. Pouco a pouco, ele deu um passo adiante, atravessando o limiar da porta de madeira, e sentou-se com um cuidado quase reverente, como se a generosidade de Li Mei fosse algo sagrado. Ela, enquanto preparava a comida, sentia a presença dele atrás de si, os olhos atentos acompanhando cada movimento, como se o simples ato de vê-la cozinhar fosse um privilégio raro. Quando ela lhe ofereceu a bandeja com pão e chá, o homem, com mãos trêmulas, recebeu-a como se fosse o mais valioso dos banquetes. Ele comeu em silêncio, cada mordida marcada por uma expressão de profunda gratidão. E depois de um tempo, murmurou seu nome, revelando-se como um homem chamado Lao Ming. Disse que não sabia como agradecer pela bondade dela, que aquele gesto de compaixão era raro e que ele jamais o esqueceria. Li Mei, comovida, apenas assentiu e lhe garantiu que não havia necessidade de agradecimentos. Sentia naquele instante que, ao oferecer um pouco do que tinha, encontrava uma razão para continuar, mesmo quando tudo parecia tão difícil. Quando o homem se levantou, ajeitando suas roupas humildes, ele lançou-lhe um último olhar e murmurou algo que ecoaria em seu coração, que ela descobriria, no momento certo, quem ele era. Antes que ela pudesse responder, o homem se afastou, desaparecendo lentamente pela poeira da estrada. Nos dias seguintes,
Li Mei não conseguia afastar da mente as palavras do velho. Aquela frase, com seu tom misterioso, parecia carregar um presságio, uma promessa que ela não sabia interpretar. Ela sentia algo estranho, uma inquietude que misturava esperança e incerteza. Enquanto a vila continuava silenciosa e os dias se sucediam com a mesma penumbra da seca, Li Mei compreendia que aquele encontro não fora por acaso. Aquela manhã em que Li Mei abriu a padaria para Lao Ming foi apenas o começo de uma inquietação que dia após dia se intensificava. As palavras dele, misteriosas e quase enigmáticas, não saíam de sua mente. Ela passava longas horas entre os sacos de farinha e as prateleiras quase vazias, recordando o olhar intenso do homem. Algo dentro de si dizia que aquele encontro tinha um significado maior, algo que ela ainda não podia entender, mas que se recusava a esquecer. Os dias passavam lentamente na vila, como a poeira que se acumulava nas ruas secas. A seca persistia, cada vez mais severa, e os camponeses, que já viviam em condições modestas, estavam agora em completa penúria. Li Mei sentia o peso da situação a cada manhã que abria as portas da padaria, esperando ver algum movimento que indicasse esperança, mas o silêncio era quase sempre sua única companhia. O aroma dos pães, antes um símbolo de alegria, agora parecia carregar uma tristeza silenciosa, pois poucos tinham dinheiro para comprá-los. Em um desses dias solitários, o som de cascos de cavalo e o tilintar de metais chamaram a atenção de Li Mei, enquanto reorganizava as prateleiras vazias. Ela levantou os olhos e viu, pelo vidro empoeirado da janela, algo incomum para aquele local simples. Uma luxuosa comitiva de homens a cavalo e carruagens adornadas com sedas e insígnias que refletiam a luz do sol. Os aldeões, espantados, se afastavam, observando a cena com um misto de curiosidade e temor. Quando um homem alto e elegantemente vestido desceu da carruagem principal, seu porte imponente e sua presença chamaram imediatamente a atenção. Ele usava roupas de finos tecidos, algo que a aldeia raramente via, e sua expressão era grave, mas tranquila. Sem demora, ele se dirigiu diretamente à padaria de Li Mei, enquanto seus acompanhantes permaneciam do lado de fora, formando uma espécie de escolta ao redor do estabelecimento. Li Mei sentiu o coração acelerar. Sem saber quem era aquele estranho ou o que ele poderia querer em um lugar tão modesto, ela se aproximou e ele a cumprimentou com um sorriso respeitoso e uma leve reverência. Em seguida, apresentou-se como Mestre Lao, um homem que servia diretamente ao imperador e que, por seus próprios motivos, se dedicava a encontrar aqueles que, em meio à dureza da vida, ainda guardavam a bondade no coração. Explicou que era, na verdade, o velho que ela havia ajudado e que seu gesto de generosidade, naquele dia de poucas palavras e muita compaixão, tinha tocado seu espírito. A revelação caiu sobre Li Mei como um trovão. O homem diante dela, vestido com toda aquela pompa, era o mesmo Lao Ming, que dias antes comia humildemente o pão que ela lhe oferecera. Ele contava que, embora possuísse fortuna e posição, havia encontrado ao longo dos anos um vazio em sua vida. Por isso, passara a se disfarçar, a se colocar nas ruas como alguém simples, para observar o coração das pessoas, saber quem ainda agiria com bondade e gratuidade em tempos de escassez. Li Mei, sem o saber, havia passado em seu teste com um coração generoso e sincero. Em meio ao choque, Li Mei ouviu o que Lao Ming lhe propunha. Ele queria retribuir seu gesto e transformar sua padaria em algo grandioso. Lao oferecia não apenas uma ajuda financeira, mas um verdadeiro renascimento para o negócio dela, com novas oportunidades e estrutura.
contou que possuía contatos em cidades maiores, que faria com que todos soubessem da bondade e dos pães de Limei, e que aquela padaria modesta se tornaria um lugar de acolhimento para os aldeões, um refúgio em tempos de provação. Limei ouvia cada palavra em silêncio, sentindo o coração transbordar de uma emoção que misturava surpresa, gratidão e uma profunda dúvida. Aquela proposta, tão inesperada, significava muito mais do que ela jamais poderia ter sonhado. Em sua mente passavam imagens de sua mãe, que sempre lhe dissera que o valor de um pedaço de pão estava na compaixão com que era partilhado. E agora, aquele homem, que ela mal conhecia, oferecia a oportunidade de tornar realidade algo que ia além de simples vendas. Era uma chance de fazer da padaria um verdadeiro símbolo de esperança e união para a vila. Ainda assim, ela hesitava. Aquela decisão mudaria tudo, e Limei temia perder o controle sobre seu pequeno refúgio. Lau, compreendendo sua incerteza, disse-lhe que ela poderia decidir no seu tempo, mas que ele não desistiria de ajudá-la, pois acreditava no potencial de sua bondade e na força de seu espírito. Com a despedida da comitiva, Limei sentiu o silêncio retornar à padaria, mas desta vez trazia uma vibração diferente. A proposta de Lau Ming mexera profundamente com sua alma, e o que antes era um peso de incertezas, agora parecia uma promessa de transformação. Sabia que, independentemente da resposta, sua vida jamais seria a mesma, e que aquele homem misterioso havia despertado nela uma coragem adormecida, uma faísca de esperança que começava a iluminar até os cantos mais sombrios de sua existência. A noite que se seguiu foi longa para Limei, que mal conseguiu fechar os olhos. As palavras de Lau Ming, ou Mestre Lau, ecoavam em sua mente como um sussurro que parecia estar entre a razão e o sonho. Ela pensava no que significaria aceitar aquela ajuda inesperada e como sua vida simples se transformaria em algo grandioso, talvez até impossível de imaginar. Sabia que os aldeões a veriam de outra maneira e que sua padaria, outrora modesta, poderia tornar-se um lugar de grande importância para todos ali. Mas, ao mesmo tempo, sentia o peso da responsabilidade que tal decisão acarretaria. Ao amanhecer, quando a primeira luz do sol dourado iluminou a vila, Limei já estava de pé, decidida a continuar o trabalho na padaria, como fazia todos os dias, tentando encontrar uma resposta entre os afazeres rotineiros. Quando abriu as portas, sentiu a quietude habitual da vila, mas algo parecia diferente. A vila parecia respirar mais suavemente, como se houvesse uma promessa invisível no ar. Ao longo da manhã, enquanto misturava a massa e observava o forno, Limei sentiu o calor dos pães em suas mãos como um símbolo de sua própria essência, firme, resiliente e, ao mesmo tempo, capaz de alimentar e aquecer. Os aldeões, que passavam pelas ruas em suas tarefas diárias, observavam-na de longe, ainda curiosos com o que testemunharam no dia anterior. Todos haviam visto a chegada da comitiva de Mestre Lau, e rumores corriam pelos campos e pelos arrozais sobre quem ele era e o que poderia estar fazendo em uma vila tão humilde. Os mais velhos sussurravam que ele era um enviado das forças celestiais. Outros acreditavam que ele era um mestre em busca de discípulos. Mas ninguém sabia ao certo, e Limei carregava sozinha o segredo daquele encontro, deixando os olhares curiosos sem resposta. Quando chegou o final da tarde, Limei sentiu-se esgotada. Não era apenas o trabalho árduo, mas também o peso da escolha que a consumia. Era uma decisão que não poderia tomar levianamente, pois sabia que, ao aceitar a ajuda de Mestre Lau, estaria oferecendo não apenas a si mesma uma nova chance, mas também à vila uma fonte de esperança e resiliência em tempos de escassez.
Ela sabia que muitos a olhavam como um símbolo de resistência, mas poderia transformar esse olhar em algo ainda maior, em algo que realmente mudaria o destino de todos ao seu redor. No dia seguinte, a comitiva de Lau Ming retornou à vila, dessa vez sem tanto alarde, mas com a mesma aura de grandiosidade que todos haviam testemunhado antes. Mestre Lau, em sua sabedoria, parecia saber que Li Mei precisava de tempo, mas também entendia que algumas decisões requerem uma pequena centelha de coragem que vem do encorajamento dos outros. Quando ele chegou à padaria, Li Mei o recebeu com uma reverência respeitosa, ainda tímida, mas com um brilho renovado no olhar. Ele observou atentamente, percebendo que ela estava pronta para responder, mas que o peso da escolha ainda a afligia. Com serenidade, Lau Ming lhe disse que ele havia refletido sobre a bondade dela e que sentia que sua proposta não era apenas um simples investimento, mas uma retribuição justa a alguém que possuía um espírito generoso. Ele disse então que gostaria que a padaria de Li Mei se tornasse um refúgio para os aldeões, especialmente para aqueles que, como ele um dia fora, precisavam de calor e acolhimento. Propôs então que parte dos pães fossem doados aos necessitados e que a padaria também se tornasse um ponto de ensino, onde jovens e adultos poderiam aprender a arte da panificação e, assim, encontrar uma nova habilidade para sustentar suas famílias. Essas palavras atingiram Li Mei de uma maneira intensa. A generosidade e o respeito com que Lau Ming a tratava pareciam dissolver suas últimas resistências, e ela sentiu que a proposta dele fazia seu coração bater com mais força e sua alma se expandir. Era uma missão maior do que ela mesma, uma missão que a tocava profundamente, pois refletia os valores que sua mãe havia lhe ensinado desde pequena, que o verdadeiro valor de algo estava em como ele era compartilhado, em como ele podia transformar a vida das pessoas ao redor. Assim, com a cabeça baixa em um gesto de humildade e gratidão, Li Mei concordou com a proposta de Mestre Lau. Ela compreendia naquele instante que sua vida e sua padaria se tornariam uma coisa só. Um lugar onde os necessitados poderiam encontrar um pouco de esperança e onde as crianças e jovens aprenderiam a criar algo com suas próprias mãos, descobrindo que cada pedaço de pão carregava em si um mundo de possibilidades. A decisão estava tomada e com ela Li Mei sentiu que sua alma encontrava uma paz há muito esquecida. Agora, a pequena padaria, que antes era apenas um refúgio silencioso em meio à seca, estava prestes a florescer e se transformar. A aurora de um novo ciclo despontou sobre a vila e com ela o trabalho para transformar a padaria de Li Mei começou. No dia marcado, a comitiva de mestres Lau Ming retornou, trazendo consigo trabalhadores habilidosos, madeiras robustas, tecidos finos e uma energia renovadora que se espalhou como uma brisa pela aldeia. Aldeões curiosos e esperançosos se aglomeravam nas proximidades, assistindo às mudanças que a pequena padaria de Li Mei estava prestes a sofrer. Para muitos, era como ver um pedaço de seus próprios sonhos sendo revigorado. Ao lado dos trabalhadores, Li Mei acompanhava tudo, observando com uma mistura de nervosismo e fascínio. Cada detalhe era cuidadosamente discutido com Mestre Lau, que, em sua sabedoria, a incentivava a tomar as decisões finais, afirmando que aquele espaço era a extensão de sua alma generosa. Quando os trabalhos finalmente terminaram, a padaria parecia ter renascido. As prateleiras de madeira gastas deram lugar a novas, reluzentes, e a fachada simples fora adornada com delicados símbolos da fortuna e prosperidade. Era um lugar modesto ainda, mas com uma presença acolhedora e digna que enchia o coração de quem a olhasse de esperança e tranquilidade.
Nas semanas que se seguiram, a fama da nova padaria se espalhou pelas redondezas e pessoas de aldeias vizinhas começaram a chegar, atraídas pela história de generosidade e pelos aromas que exalavam do forno de Limei. A cada manhã, ela acordava antes do sol para amassar a massa com uma devoção e carinho que pareciam agora mais fortes do que nunca. A padaria se tornara um ponto de luz em tempos sombrios, e os aldeões encontravam ali não apenas alimento, mas um abrigo caloroso em um período de incertezas e dificuldades. A padaria, porém, não era apenas um refúgio para os famintos. Logo após a reforma, Limei, seguindo o conselho de Lau, começou a ensinar os jovens da vila a arte de fazer pão. Muitos desses jovens, filhos de camponeses que mal conseguiam sustentar suas famílias, encontravam na padaria um novo propósito. Eles observavam cada movimento de Limei enquanto ela preparava as receitas que aprendera com sua mãe, anotavam os detalhes, absorvendo cada ensinamento como um tesouro que poderia transformar suas próprias vidas. Para Limei, cada manhã era um renascimento. Ela ensinava com o coração aberto, mostrando que o pão era mais que um alimento. Era o resultado de uma entrega total, uma manifestação da alma de quem o preparava. Os jovens alunos olhavam para ela com admiração e respeito, inspirados não apenas pela sua habilidade, mas pela bondade que ela representava. Limei ensinava-os a valorizar cada etapa do processo, a sentir o aroma, a textura, a perceber a importância da paciência ao aguardar o pão crescer. Era como se ela transmitisse a eles a essência da vida, mostrando que, assim como o pão, a existência era feita de camadas e tempo. Com o tempo, aldeões mais humildes começaram a se reunir nas primeiras horas da manhã para receber os pães que Limei destinava a eles. Ela não cobrava nada, pois sabia que aqueles que vinham eram pessoas que já haviam sido duramente golpeadas pela vida e que, em suas jornadas diárias de esforço, pouco tinham para oferecer em troca. Lau Ming, que acompanhava de perto o impacto que a padaria estava tendo, sentia-se realizado por ter investido em alguém que transformava o próprio coração em alimento, fazendo daquela pequena padaria um santuário de generosidade. A fama da padaria se espalhou tanto que, em uma tarde, mensageiros do Palácio Imperial chegaram à aldeia com ordens para levar uma seleção dos pães de Limei para o imperador, que ouvira sobre a fama da padaria que surgira em meio à pobreza e ao sofrimento. Limei, emocionada com a honra, preparou seus pães com uma dedicação e cuidado que iam além de suas habilidades. Cada movimento era uma oração silenciosa, uma lembrança dos ensinamentos de sua mãe e um agradecimento por ter tido a coragem de aceitar a ajuda de Lau Ming. Quando os mensageiros partiram levando os pães, a vila inteira parecia respirar com o orgulho de ver uma de suas filhas ser reconhecida até pelo imperador. Os aldeões viam na padaria não apenas um negócio, mas um símbolo da superação coletiva, uma prova de que a generosidade de um coração poderia transformar até mesmo o mais pequeno e humilde lugar em um centro de esperança. Os anos passaram e a padaria de Limei prosperou, adaptando-se a cada estação e necessidade. O local se tornou uma verdadeira lenda nas redondezas, atraindo viajantes e nobres que buscavam não apenas os pães, mas o que aquela padaria simbolizava: a persistência de um sonho, o poder da compaixão e a resiliência dos humildes. Lau Ming, que visitava regularmente, continuava a guiar Limei, sempre com palavras de encorajamento e respeito. A vila, antes marcada pela penúria, florescia ao redor da padaria de Limei. Aldeões reuniam-se em frente ao local, jovens aprendizes se tornavam mestres e os necessitados encontravam ali o alívio para suas aflições. E todas as noites, ao fechar a padaria, Limei olhava para o céu com o coração grato, sabendo que sua jornada não fora apenas um caminho de provação,
mas um testemunho do que a bondade, quando acompanhada de coragem e apoio, poderia realizar. Assim, a padaria que começara como um sonho humilde se tornou o coração de uma comunidade, deixando um legado que viveria muito além de Limei e das gerações que a sucederiam. Com essa história, aprendemos que a verdadeira riqueza não está nos bens materiais, mas na generosidade e no amor com que tratamos uns aos outros. Limei, em sua simplicidade e humildade, mostrou que o poder de um coração generoso pode transformar vidas e criar laços que vão além do que se pode ver ou tocar. Ao estender a mão a um desconhecido, sem esperar nada em troca, ela recebeu uma oportunidade que mudou seu destino e o de sua vila. Assim, a bondade que oferecemos ao mundo, mesmo em tempos difíceis, é sempre refletida de volta para nós, multiplicada. Essa história também nos ensina que o verdadeiro propósito não é buscar o sucesso apenas para nós mesmos, mas sim usar nossas conquistas para inspirar e ajudar quem está ao nosso redor. Como Lau Ming, que buscava sentido em sua vida através da bondade de desconhecidos, todos nós temos momentos em que desejamos encontrar um propósito maior. Através de Limei, vemos que, ao plantarmos sementes de compaixão e apoio, colhemos uma vida plena e com sentido. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela agora para continuar essa jornada de ensinamentos e conhecer outras histórias inspiradoras.